momento, nós pedimos que o trabalho nos ampare durante o nosso estudo dessa noite que vamos fazer, pedindo também bons médicos da espiritualidade possam também, durante o transcorrer dessa estar ao meu lado, depositando as energias curativas para que possa estabelecer diretamente, estar com a ajuda mais fortalecido amanhã, diante dessa gripe forte que está cometendo muitos isso. Por isso eu peço médicos de espiritualidade podem receber, como também peço que os irmãos possam perceber tanto a condição que essa linha é uma condição de compreensão nossa, desencarnados que já se encontram aqui prontos para o também ouvir assim, em nome de Deus, nós damos início a isso. Então, na semana passada, o André Luiz e o Hilário estavam na sala do Druso. Aí chegou um pedido de socorro do plano dos encarnados. Chegou por um aparelho que projetava a imagem numa tela, mas tinha o som, era um mini cinema. E pedindo que o pessoal da Mansão da Paz mandasse recurso, socorro, para atender 2 casos que continuavam enfaixados no corpo, em crise de inconsciência. No desastre, tinha 8 desencarnados ainda algemados no corpo, né? Hilário perguntou se poderiam André Luiz e ele acompanhar os trabalhos. E o Druso não achou conveniente, não. O Druso começou a explicar que o desastre é o mesmo para todos que morreram, mas a morte de cada um é diferente. No momento serão retirados da carne tão somente aqueles cuja vida interior favorece essa liberação. Os outros vão permanecer ligados ao corpo físico por mais tempo. E ele explica que quanto mais nós chafurdamos nas correntes das baixas ilusões, mais tempo nós gastamos para esgotar as energias vitais, para poder desprender do corpo físico. E ele explicou que ele não aconselhava, porque André Luiz e Hilário estavam recolhendo material para escrever esse livro que nós estamos lendo agora. Então, eles poderiam ficar impressionados com o que eles vissem nesse socorro e trazer para nós coisas que trariam para nós que estamos lendo o livro imagens destrutivas do ânimo da gente, né? Mas ele deu um exemplo. O Ascânio e o Lucas. Eles eram lá da esfera superior e eles aspiravam por um progresso numa esfera mais elevada. Mas eles não tinham condição para esse voo. Ambos foram chamados para exame porque eles queriam muito essa missão mais elevada, né? Foram chamados para um exame pelos técnicos do plano superior. Esse pessoal foi reconduzindo a memória deles 5 encarnações para trás, 500 anos atrás. 1429, eles cometeram um crime. Eles estavam no exército da Joana d'Arc, na libertação de... Os ingleses dominavam a França, né? E Joana d'Arc, com o exército dela, estava libertando. Nessa ocasião, eles assassinaram 2 companheiros dele, para caso pensado mesmo. Então, isso daí estava na consciência deles,
500 anos atrás, 5 encarnações atrás. Como eles podiam escolher o gênero de prova pelos trabalhos, pelos desenvolvimentos que eles já tinham apresentado, eles optaram pelas tarefas no campo da aeronáutica. E o Druso diz que faz 2 meses, então, que eles regressaram para o plano espiritual, depois de haver sofrido uma queda mortal, que eles afligiram aos companheiros de luta do século XV. Então, são esses os recursos que a espiritualidade usa para drenar essas energias que a gente cristaliza na nossa consciência. Hoje, então, nós vamos para o penúltimo capítulo, 19. Sanções e auxílios. Eles ainda estão no gabinete do Druso. Você inicia a leitura para a gente, César? Depois de entendimento com os internados. Aqueceu em dispensar explanar brilhantemente sobre o problema das provas, alertaram-nos quanto a necessária renovação mental destacando a necessidade do estudo para a assimilação do serviço ao próximo, para a colheita de simpatias sem os quais todos os caminhos da evolução surgem complicados. Junto dele, quando prelecionava, fora colocar singular escultura, uma estátua notável, sobre espiritual, patenteavam-se ali, na nossa visão, todos os órgãos da perfeição, sob a proteção do sistema de coração, passa bactérias enrodilhadas na árvore a feição do conversador, o estômago, o intestino, digestores técnicos, e os rins, quais aparelhos convidavam-nos a profunda admiração por nosso maior interesse concentrava no sistema endócrino, no qual as glândulas se salientavam por figurações de hipóteses, a tireoide, as paratireoides, pâncreas e as bolsas genéticas combinavam uns com os outros em sutilíssimas ramificações nervosas, singularmente ajustadas pela gravidade, emitindo cada centímetro de radiação, constituindo-se o conjunto em um todo harmônico e a contemplação estática. Dá uma paradinha, César. Então vamos ver. Eles estão no gabinete do Druso e o Druso está explicando de uma forma brilhante os problemas das provas na experiência de quem está encarnado, né? Então ele está alertando que é necessário a renovação mental nos padrões do bem, necessidade do estudo e serviço ao próximo, para uma colheita de simpatia. Então, é necessário a gente colher simpatias. Como que vou colher simpatias? Estudando, servindo ao próximo. Junto do Druso aparece mais uma vez, já apareceu em outros livros que nós estudamos, essa escultura aqui. Ela é transparente e reproduz o corpo humano de uma forma formidável, né? Todos os órgãos sob a proteção do sistema nervoso. O que chama atenção é o sistema nervoso interligando isso tudo. O sistema sanguíneo também. Então ele mostra o coração, as artérias, os pulmões, o fígado, condensador vibrante, o estômago, os intestinos, digestores, os rins, aparelhos de filtragem. Nosso interesse do André Luiz e do Hilário era justamente o sistema endócrino, as glândulas que se salientavam por luzes, né? E
figurações de luz. A epífise, a hipófise, tireoide, paratireoide, o timo, as supras renais, o pâncreas, as bolsas genésicas, caracterizavam-se perfeitas na escultura, né? Sob o fundo vivo dos centros perispirituais. Então, nessa escultura, dava para ver os centros de força que interligam o corpo que nós usamos na carne com o corpo espiritual. São chamados de chakras, mas é uma linguagem dos indianos. Aqui o André Luiz usa centros de força, né? Combinavam uns com os outros. Ramificações nervosas ajustadas através do plexo solar, laríngeo, é o chakras que nós acabamos de falar, emitindo cada centro desses irradiações próprias. Cada um tem uma cor, um sentido de rotação, esse conjunto muito harmonioso. Então, era o que chamava a atenção deles. Vamos continuar a leitura. Percebendo-nos a surpresa, Dentro da casa desse povo, habitualmente, convidamos a atenção de nossos pecados para o leitor de nossas manifestações. Nossos estados espirituais, as formas de ser. É indispensável compreendamos que todo mal, por nós praticados conscientemente, lesão em nossa consciência, toda lesão dessa espécie determina toda ou mutilação que nos exterioriza o modo de ser. Os planos do universo somos espírito e manifestação, pensamento e forma. Eis o motivo por que no mundo há de considerar como um todo psicomático. Tocando a grande escultura da nossa vida contínua, de mente clareada pela razão sempre, os princípios superiores que podem partem as forças que asseguram que de raios, ainda inabordável, a definição humana, às vezes, simplesmente se localizam as chamadas glândulas endócrinas, e ao seu torno despendem recursos que nos garantem. Como é óbvio, nas criaturas encarnadas, consubstanciam nos hormônios de identificação. O homem como já conhece piroxina, diastrófica, nervos e os músculos, não ignora que todos os demais produzem recursos que decidem sobre saúde, equilíbrio, pensa como é fácil viver todos os estados ocidentais das formas de não fácil. Por isso que a justiça é fundamental na ordem. A criação começa invariavelmente em nós. Toda e qualquer ocasião que viver para alguém, os princípios da evolução para Deus pode ser comparada a uma viagem. O bem constitui sinal de passagem dele para os significados, enquanto que o mal significa constrangendo a paradas mais ou menos difíceis. Aproveitando breve pausa da área do ser. A atividade do trabalho em andamento na zona de. Dá uma paradinha, César, vamos ver o que nós passou antes de continuar. Então, ele está perto da estátua lá, falando para eles prestarem atenção nos veículos de manifestação, que corresponde à correspondência que tem o estado espiritual com a forma, com o corpo, né? E todo mal praticado de forma consciente é uma lesão na consciência. E toda lesão
determina distúrbio ou mutilação no organismo. Em todos os planos do universo, somos espírito em manifestação, pensamento e forma. Eis o motivo porque no mundo a medicina um dia vai ter que considerar o doente como um todo, psico e o soma, psicossomático. A parte psíquica com a parte somática, que é o corpo. Se quiser realmente fazer curas. Então, não adianta eu fazer vários exames no corpo sem levar em consideração a parte psicológica, né? E hoje em dia os médicos pedem exame e nem conversam bem como deveriam conversar com o paciente. Mente clareada pela razão, governam as individualidades, de onde partem forças que asseguram o equilíbrio orgânico, por intermédio de raios inabordáveis ainda ao ser humano. O ser humano não consegue captar ainda ele chama de raio, essa transmissão de energia, que vitalizam os centros perispíriticos. Então, os chakras, que localizam, e cada chakra desse é ligado a determinadas glândulas endócrinas. Essas glândulas endócrinas despendem recursos para a estabilidade do corpo celular. Nas criaturas encarnadas, a gente conhece a influência dos hormônios. Então, essas glândulas vão liberar os hormônios, que vão atuar sobre todos os órgãos do corpo físico, pelo sangue. O hormônio cai no sangue e o sangue vai distribuir. Então, o homem já conhece a tiroxina, a adrenalina, fabricado pela tiroide e suprarrenais, com influência decisiva no trabalho circulatório, nos nervos e nos músculos. Isso nós sabemos. Quando você se vê numa situação de ameaça, você tem um despejo de adrenalina no sangue, e isso faz você ter reflexos mais ágeis e você está pronto para fugir daquilo que está te ameaçando, né? As demais glândulas de secreção produzem recursos que decidem a saúde ou a enfermidade, o equilíbrio ou o desequilíbrio. Todos os estados das formas que nos utilizamos dependem do comando mental. Por isso que a justiça, sendo o instituto fundamental de ordem da criação, invariavelmente em nós mesmos, em toda e qualquer ocasião que a gente defrauda os princípios, a evolução para Deus pode ser comparada com uma viagem divina. Então, se a gente provoca esse desequilíbrio que ele fala, a viagem da gente fica mais complicada, porque todos nós em evolução para uma viagem divina. Bem, o sinal de passagem para os partes mais elevadas da vida superior significa o mal, é uma sentença que interdita essa passagem para o alto, tá? Constrangendo a parada mais ou menos difícil de reajustes. Então, se estamos passando por paradas difíceis de reajuste, foi porque, em algum momento, a nossa parte psíquica promoveu um desequilíbrio. Vamos continuar a leitura daí, César. Aproveitando breve pausa. Amigavelmente respondeu o Senhor: é preciso informar a todos os irmãos que o de retorno ao ciclo dos homens que o povo carnal, as tarefas que lhes são consequentes valem por verdadeiro prêmio da bondade. É necessário valorizar. Aqui, nas esferas corporais, contamos com que procedem do mundo em deploráveis feitos alucinatórios da força. Mal eles saem da vida humana. Muitas, por infelicidade da própria ignorância, não
acomodar-se a qualquer tipo de concepção religiosa. Entretanto, milhões de pessoas longe do respeito maternal que as esclarecia nos compromissos desposados perante Deus, entregavam-se conscientemente à crueldade mental, cavando o ruína e a amargura para si mesmo, porque o mal lhes fugia, sempre mal que amontoavam sobre suas cabeças. Assim que bem desencansadas, matéria densa, aqui aportam batidas pelo remorso e pelo arrependimento, padecendo frustrações aplicadas, quando não estacionam por tempo mais ou menos longo, em furnas expiatórias nas quais presos de antigos adversários, poderosos comparsas do vício, sofrem tristes alterações de seus campos, a se lhes expressarem na mente por desequilíbrios comuns. Depois de acolhidos em nosso povo de amor, refazem-se pouco a pouco. A reencarnação retificadora, isto é, a eliminação da carne em condições penosas, surge por alternativa inevitável. É preciso renascer suportando os obstáculos presentes, oriundos da desarmonia que o espírito foi criado por nós. Ainda assim, quanto possível, antes do novo terço, vamos imprescindível melhorar as contas. Daí o motivo por que instituições qual a nossa funcionam em vários campos das regiões inferiores e da velha biologia de várias regiões inferiores. O que, porém, de fato é o umbral, situado entre a dolorosa região de sombras e vida cultivada pela mente humana, em geral, rebelde e ociosa, vairada e feliz. Companheiros desencarnados que despertam devagarinho para a responsabilidade, face a face o mundo, passam a trabalhar aqui laboriosamente, vencendo óbices terríveis para a conquista dos méritos que se curam durante a permanência do corpo ao globo, de modo a implantar no próprio espírito valores morais que não prescindem para a sustentação de novas definições de orientador mostrando o olhar buscante de entendimento e carinho, a afeição do professor de mérito e bondoso, de beleza, progresso. Fez longa pausa e perguntou: viram? Sim, sim, respondemos a um só tempo. Dá uma paradinha, César. Então, trabalho educativo visando a reencarnação. É o que acontece no pessoal da mansão. É preciso informar os nossos irmãos que estão em via de reencarnar, de voltar para o corpo de carne, que vale como se fosse um prêmio da bondade divina, voltar para o corpo, tá? E que é necessário valorizar uma oportunidade dessa de reencarnar. Aqui, então, a mansão não está em nosso lar, a mansão está numa zona purgatorial. Contamos com multidões de criaturas desencarnadas que vieram do mundo em deploráveis crises de alucinação, porque malversaram os bens da vida humana, não fizeram bom proveito da última encarnação. Muitos por infelicidade da própria ignorância. Qualquer tipo, sem ter, não tiveram nenhum tipo de religião. Milhões de pessoas, longe do respeito pela fé perante Deus, né? Entregavam-se conscientemente à crueldade mental e cavando com isso ruína, amargura para si mesmo. O mal infligido a outra pessoa era sempre mal sobre a cabeça deles mesmos. Desentrançada da matéria densa, quer dizer, morreu o corpo, estão fora da matéria densa, aqui aportam aonde? É na mansão, com remorso, arrependimento, porque eles não acolhem aqueles que não apresentam remorso, arrependimento, vontade de
se regenerar. Não é admitido na mansão. Na mansão, admite quem apresenta remorso e arrependimento. Frustrações lamentáveis. Estacionam por tempo mais ou menos longo. Então, os que não apresentam ficam um tempo mais ou menos longo nas furnas expiatoriais. Então, existem lugares bem piores do que esse onde está a pessoa da mansão. Presas de antigos adversários. Então, eu fiz muita gente me odiar. Quando eu desencarno, eu posso ser preso por esses adversários que eu adquiri, ou por velhos comparsas do vício. Eu, na minha turminha, estão todo mundo desencarnado agora, e chegou um parça aqui. Eles vêm atrás de mim, tá? Então, sofrem alterações no centro de força, porque expressão da mente, desequilíbrio. Acolhido, se apresentam remorso e vontade de aprimorar, são acolhidos na mansão. Refazem-se pouco a pouco, não é imediato. A reencarnação retificadora, em condições penosas, é inevitável. Então, eu promovi um desequilíbrio danado, com vícios, ódio, fiz inimigos de todo lado, quero me regenerar. Eu vou reencarnar em condições penosas, tá? Renascer suportando obstáculos, desarmonia perispírita criada por nós mesmos, antes do novo berço. Então, antes de nascer, eu provoquei esse desequilíbrio para motivo, porque as instituições funcionam nas regiões inferiores, que na velha teologia era chamado de regiões infernais. Então é onde está essa mansão, cuidando daqueles que apresentam remorso. Existe, de fato, um imenso umbral. Então, tem a parte da crosta onde nós estamos em carne, e logo em seguida já é a zona do umbral. Então, quanto mais desprendido da matéria, mais eu vou me elevando nos vários níveis de umbral, entre a terra e o céu. Dolorosa região de sombra esse umbral, erguida e cultivada pela mente humana, que é rebelde, ociosa, desvairada, enfermiça, desencarnados que despertam para a responsabilidade, encarando o imperativo do renascimento difícil. Então despertei, fui acolhido na mansão, vai ser programado um renascimento difícil para mim. Trabalhar aqui vencendo óbices terríveis, superando tempestade, para conquistar méritos, de modo a implantar no próprio espírito valores morais que não tínhamos, para a sustentação de novas e abençoadas lutas no plano material. Então, vamos ter que reencarnar mais uma vez. Provavelmente uma encarnação dolorosa para reharmonização e outras reencarnações de luta, né? Vamos continuar a leitura daí, César. É assim que todos nós... Sim, respondemos a um só tempo interessado de maior. É assim que todos nós continuamos para o recorte. Solicitamos o regime de sanções por alguém quando não disponhamos do direito de fazer. Nulo obtém suplicando em nosso benefício às autoridades superiores. Regime de sanções e da autoridade superior. Perfeitamente. Não nos reportamos aqui as medidas de natureza moral, das quais enfrentamos compreensivelmente na família, na intimidade da lei. A reaproximação com os espíritos devedores de paciência e ternura por lenta
que nos escurecem sempre, mas sim a providência deles, depois de muitas quedas reiteradas no direito de perfeições, e imploramos em favor de nós mesmos, quais sejam as deficiências que ressurgimos no Cristo. Aqueles que por vezes diversas perderam vastas oportunidades de trabalho, né? Ingestão sistemática de corrosivos como seja o álcool ou outros elementos das forças orgânicas, tanto quanto os inveterados tutores da cura, quase sempre atravessam as águas da morte, despertando para a obra é indispensável. Imploro o regresso à carne própria desde a infância, ligados à estenose do piloro, à ulceração gástrica, ao desequilíbrio do pâncreas, à apolite e às múltiplas enfermidades que lhes impõem torturas sistemáticas, fortes, suportáveis no decurso da existência. Inteligências notáveis, consistentes, morais, através da legendade do esporte, fazendo desespero e fortuna nos corações pedem formas orgânicas ameaçadas de paralisia e reumatismo, evitado de achaques, neoplasmas diversos, sem os movimentos demasiado, companheiros que, em muitas circunstâncias, se deixaram envenenar pelos olhos e pelos ouvidos, comprometendo-se em vasta rede de criminalidade através da calúnia e da maledicência. Imploram veículos fisiológicos castigados por deficiências audiovisuais que lhes impeçam recidivas desastrosas. Intelectuais e artistas sagrados recursos do espírito na perversão dos sentimentos humanos por intermédio da criação de imagens ocupam aparelhos cerebrais com inibições graves e dolorosas para que nas temporárias ostracismo possam desenvolver as específicas qualidades. Homens e mulheres que abusaram dos dotes físicos, reversando as formas para disseminar o puro sofrimento daqueles que então, as falsas promessas solicitam corpos vulneráveis à dermatose, quais o eczema e a tumoração ou portadores de alterações da tireoide que os constranjam a retirar as grandes faladores que escarneceram a missão do verbo, conturbando multidões ou enlouquecendo almas desprevenidas, ficam doenças das cordas vocais para que afônios periódicos persistam em tumultuários espíritos, por intermédio da palavra de Deus. E milhares de pessoas que transformaram o santuário do sexo numa forja de perturbações para a vida deles, arruinando lares, imploram equipamentos físicos atormentados por lesões importantes no campo, experimentando desde a puberdade de tantos sentimentos, a cegueira, a mudeza, a idiotia, a surdez, a paralisia, o câncer, a lepra, a diabetes, tem frio, a loucura e todo o conjunto dos movimentos que dificilmente curáveis, que ficam sanções disciplinas atendendo aos próprios roubos para que não venhamos a perder as bênçãos eternas do Espírito, fruto de lamentáveis ilusões. Dá uma paradinha, César. Então, olha aí, a gente fala como é que Deus permite que nasça desse jeito. Então, ele está explicando aqui que somos nós que imploramos isso, tá? Todos nós, então, quando vamos reencarnar, solicitamos sanções. Ou alguém, quando a gente não tem esse direito de fazer, obtém essas sanções, tá? Regime de sanções, o Hilário queria saber. Perfeitamente.
as medidas de natureza moral que enfrentamos na família, intimidade da luta, reaproximação com os espíritos que sejamos devedores. Então eu não fui paciente, eu não tive ternura, tolerância, não me sacrifiquei por ninguém, mas sim as providências retificantes, depois de muitas quedas. Imploramos em nós mesmos deficiências congeniais. Nascer já com um problema. Como Deus permite uma criança recém-nascida, nós imploramos, tá? Ressurgir no berço, perder uma oportunidade de trabalho pela ingestão de elementos corrosíveis, álcool, veneno, inveterados cultores da gula, eles passam para o plano espiritual como suicídio indireto. Então, para reajuste de uma coisa que eles promoveram, eles foram suicida indireto, é indispensável que eles regressem à infância estenose do piloro. Isso daí é uma passagem que tem entre o estômago e o intestino. Fica fechada essa passagem e a pessoa tem vômitos em jatos, né? Ulceração, úlcera é a ferida no estômago, né? Desequilíbrio do pâncreas, inflamação do cólon e tudo isso daí, enfermidades do intestino. Por quê? Porque abusei nas bebidas, nas drogas, na gula. Então agora eu imploro vir com esses problemas de saúde para mim me reharmonizar. Torturas sistemáticas, mas suportáveis, durante uma existência inteira, muitas vezes. Então, inteligências notáveis, mas que promoveram quedas morais, né? Pela liviandade, utilizaram o esporte, a dança, espalhando desespero e infortúnio, pedem novo corpo com paralisia ou reumatismo, achaques e neoplasma que lhe obstém os movimentos. Então, como que nasce com um problema desse de paralisia? Implorou. Para quê? Para se reharmonizar. Deixaram envenenar pelos olhos e ouvidos. E caiu na criminalidade. Calúnia, maledicência. Imploram ser castigado por deficiências auditivas e visuais. Cego, surdo. Intelectuais e artistas. Usam os recursos para perversão dos sentimentos, criação de imagem menos digna, rogam aparelhos cerebrais com inibições graves. Então, muitas vezes, um deficiente mental, na outra vida, foi um artista que abusou das capacidades, né, para poder desenvolver qualidades do coração, do sentimento. Homens e mulheres que abusaram do dote físico, foram muito bonitos, usaram a beleza física, perfeição das formas, para disseminar loucura e sofrimento naqueles que caíram na lábia deles. Solicitam agora corpos vulneráveis. Então, dermatoses, eczemas, tumorações cutâneas, alterações da tireoide. Para quê? Para lutas educativas. Grandes faladores escarneceram da missão do verbo, conturbando, enlouquecendo almas desprevenidas, suplicam doenças das cordas vocais, afonias, e desistam de tumultuar os espíritos, né? Milhares de pessoas transformaram o sexo numa forja de perturbação da vida alheia. Imploram agora um físico atormentado por lesões no campo genésico, experimentando, desde a puberdade, desequilíbrios ovarianos e testiculares. Cegueira, mudez, idiotia, surdez, paralisia, câncer, lepra, epilepsia, diabetes, pênfigo é a doença do fogo selvagem, loucura, tudo um conjunto de moléstias
sanções instituídas pela Justiça Universal, atendendo nossos próprios rogos. Nós rogamos por isso, tá? Para que não venhamos a perder a troco de lamentáveis ilusões humanas. Vamos continuar a leitura então, César. Mas existem institutos especiais que providenciam, por exemplo, regularidades orgânicas perdidas para a então, perguntou o meu colega Freire. O interlocutor do sorriso significativamente é assim. Sim, Lário, a bondade do Senhor a que nos referimos, porque o reconhecimento de nossas transgressões nos faz imenso bem ao espírito individual. A humildade, gerando em torno de nossos abençoados recursos de simpatia. Portanto, ainda mesmo que não pedíssemos a aplicação das penas de execução, nossa posição não se modificaria quanto à prática do mal, nossa consciência, entrando em condição de harmônia, já disse ela própria sempre em que se mantém nossos institutos de trabalho para a colaboram para que todos venhamos a receber nota terrestre, a vestimenta carnal. Então, de que vários atinente à nossa educação? Ou não? Não formule semelhante problema. Falou tudo em voz grave. A prece, no sentido de paludino, é sempre um atestado de boa vontade e compreensão. O testemunho da nossa condição de espírito de Deus. Sem dúvida, não poderá se modificar os tantos entre das quais nós fazemos réus, sujeitos apenas múltiplos, mas renova-nos de modo de ser valendo não só como abençoada plantação de solidariedade, nosso benefício, mas também como vacina contra a resistência no mal. Isso, a prece faculta-nos a aproximação com os grandes benefícios que nos presidem nos passos da ação de novo roteiro para a caminhada seguinte. O companheiro guardou reverente a anotação e considerou. Caro instrutor, dependemos da elucidação que ao nos encarnar nascimento na mata, com raízes congeniais dos males que nós perfeitamente acentuou naturalmente nossas disposições para essa matéria. O terrestre representam zonas de atração magnética que dizem de nossos filhos as deficiências do espírito. Tudo meditou com instantes como se estivesse ponderando no íntimo a gravidade. Nossas assertivas não excluem, de certo, a necessidade da higiene, da medicação e do cuidado precioso, tratamento dos enfermos de qualquer pessoa. Simplesmente acentuar que a alma estuda no equipamento, transportando consigo as próprias falhas e a se lhe refletirem na veste carnal como zonas favoráveis à evolução de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos e bactérias, não eles capazes de conduzir mais graves padecimentos de acordo com os débitos que haja contraído, mas também carrega consigo as faculdades de criar cosmos orgânicos, todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra os faculdades essas que podem enviar consideravelmente pela oração pelos discípulos edificadores, pela resistência mental ou pelo serviço, o que atrai preciosos recursos em seu favor. Não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. Ainda assim, apontou Hilário,
Será ilícito recordar que os animais igualmente sofrem moléstias diagnosticáveis como cianostosa, a como também as plantas experimentam e fungicidas, comentou o doutor. A dor é um ingrediente dos mais importantes na economia da vida. Ferro sobre o malho, semente na pólvora em nossa, tanto quanto a criança chorando responsável ou sendo inconsciente para desenvolver os próprios aprimorando o ser sem a qual não existiria progresso em nosso espírito. Porém, analisamos a dor de expiação que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição, para regenerá-la perante Deus. Muito diferente. Dá uma paradinha, César. Interessante essa parte aí. Então, o Hilário queria saber se tem departamento especializado para promover essas irregularidades orgânicas que a gente pede antes de encarnar. Sim, a bondade do Senhor é infinita. Permite a graça da gente suplicar esses problemas. O reconhecimento da nossa fraqueza, transgressão. A gente medita, pede e a bondade do Senhor permite, tá? Recursos de simpatia fraterna. Acende luz em nossas almas, né? Mesmo que não pedíssemos a aplicação das penas que necessitamos, nossa posição não se modificaria. A prática do mal opera lesões imediatas. Então, mesmo que a gente não pedisse, quando a gente pratica o mal, a lesão é promovida instantaneamente. A condição desarmônica desajusta ela mesma o centro de força. Os nossos institutos daí da mansão colaboram para que todos venham receber uma vestimenta carnal merecida para reharmonização. Vale a súplica, rogando aquela medida. O Hilário falou, então adianta eu pedir? Como não, ele diz, né? A prece é sempre atestada de boa-fé. A prece você está mostrando que você refletiu e que você compreende e que você é um espírito devedor. Não poderá se modificar o curso das leis, mas pode renovar o nosso modo de ser. Eu não posso mudar o curso das leis, mas eu posso mudar a mim mesmo. Então, eu posso ir plantando solidariedade como uma vacina contra a reincidência, para que eu não reincida no erro, né? A prece faculta aproximação com os benfeitores. Então, às vezes, eu sou inspirado pelos benfeitores, que nos auxiliam pela inspiração. Depreendemos que, ao reencarnar, conduzimos conosco as nossas faltas, como se fossem raízes congeniais do males que nós mesmos plantamos. Então, nós plantamos e trazemos as raízes dessa planta. Nossas disposições com essa ou aquela enfermidade do corpo representam atração magnética, que dizem das nossas dívidas, exteriorizando as deficiências do espírito. Então, aquele doente, ele não é tão vítima assim, tá? Ele está demonstrando no corpo deficiências espirituais e ele aceitar de boa. Esse problema orgânico, ele está se reharmonizando. Agora, se ele se revolta, ele está complicando. Então, transportando consigo as próprias falhas, zonas favoráveis à eclosão de moléstias, né? Quando a gente transforma com a gente mesmo, as falhas, desenvolvimento de vírus, bacilos, bactérias inúmeros, fica mais fácil, porque nós transportamos as nossas falhas. Conduzir
aos graves padecimentos, a débito que nós já contraímos. Mas também trazemos a faculdade de criar o nosso próprio cosmo orgânico. Nós podemos criar anticorpos, imunizando-nos. Faculdade que a gente pode ir ampliando pela oração, disciplina retificadora, resistência mental, serviço ao próximo, atrai precioso recurso ao nosso favor. O bem é um antídoto para o mal. Hilário queria saber dos animais. Por que eles sofrem moléstias, a fitose, a raiva, a pneumonia? Aí o instrutor falou, as plantas também sofrem problemas de fungos, falta de adubo. A dor é ingrediente na economia da vida. O ferro sob o malho, ferro aquecido na forna e o malho promove um ferro especial. A semente na cova, a semente deixa de existir e brota uma bolotinha, vira um carvalho. O animal em sacrifício está progredindo. Uma criança chorando, irresponsável, semiconsciente, é isso, estão sofrendo animais, plantas e homem a dor de evolução, de fora para dentro, sem a qual não existiria progresso. Nosso estudo, porém, nós estamos analisando a dor expiação. Então, os animais, as plantas, é dor evolução. Nós que estamos sofrendo problemas de deficiência física, é uma dor expiação, expiando erros de vida passada, de dentro para fora, e em complicados labirintos de aflição, para regenerar perante a justiça divina. Justiça é muito diferente da dor evolução e dor expiação. Vamos continuar a leitura daí, Célio. Curioso, exclamou Hilário. Não havia pensado em semelhante conceito, dor de evolução, dor de expiação. Como temos ainda dor auxílio, atalhou tudo bem bonito. Como assim? E percebendo a surpresa que se Paulo no curso orientador da vida. Em muitas ocasiões, no decurso da vida humana, nossa alma se sente comprometida nesse anarquismo. Habitualmente logramos vantagens de determinados setores da vida, perdendo em outros. Às vezes, interessamos-nos vivamente pela sublimação do próximo, obrigando a neutralidade de nós mesmos. É assim que, pela intercessão de amigos devotados às nossas felicidades e às nossas histórias, recebemos a bênção de prolongar e dolorosa felicidade em forma física, seja para evitarmos a felicidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos na transição da morte. O infarto, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades epidêmicas constituem por vezes dor de auxílio para que a alma se recupere e haja incorrido na existência do corpo através de não para o ingresso respeitado na vida. Tudo, no entanto, a essa altura foi chamado a outras linhas de ação, deixando-nos entregues aos nossos pensamentos. Esse foi o capítulo 19. Então, olha aí que interessante que ele traz para a gente. 3 tipos de dores, né? Dor evolução, dor expiação. Dor evolução é dos animais que não têm expiação de vida passada. O animal não tem. Então, é uma dor que ele sofre para evoluir. Nós já sofremos dor e expiação, consequências de vida passada. E ele está falando, então, aqui no final da conversa, da dor auxílio. É uma dor que nós recebemos por auxílio. Quando a alma adquire compromissos, a alma encarnada adquiriu compromissos. Ele, então, recebe como vantagem
de determinados setores, perdendo em outros, né? Está confuso isso daí, depois eu corto. Bom, normalmente nós logramos vantagens em determinados setores, perdendo em outros. Interessamos-nos pela sublimação do próximo, olvidando a melhoria de nós mesmos. Muitas vezes a pessoa se engana. Ela está tentando ajudar o outro, acaba se esquecendo dela mesma. Então, pela intercessão de amigo do plano espiritual, ele acaba recebendo a bênção de uma enfermidade no envoltório físico, para abreviar e para evitar a queda no abismo da criminalidade, muitas vezes. Então, muitas vezes a pessoa recebe uma doença porque ela está enveredando por um caminho onde ela poderia descambar na parte de criminalidade, para serviço preparatório da desencarnação. Está muito complicada essa vida dela, a dor, auxílio para ela desencarnar, para que não seja colhido por surpresas arrasadoras na transição da morte, né? Então, são essas dores, o infarto, a trombose, a hemiplegia, o câncer, suportado, bem suportado, penosamente suportado. Senilidade prematura, a gente tem visto muito caso de Alzheimer, né? E constitui dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos durante a vida do corpo denso, habilitando-se através de reflexões e disciplina para o ingresso respeitável na vida espiritual. Você quer comentar alguma coisa, Sérgio? Tudo é questão da gente buscar uma harmonia dentro de nós mesmos, para que a gente não chegue ao ponto de cometer alguns desvios numa encarnação para acreditar e angariar débito depois para a reencarnação. Você tem que saudar essa parte que você cometeu com você mesmo, entendeu? Gerindo coisas alcoólicas, praticando coisas ilícitas, tá? Um prejuízo de você mesmo. Depois, numa reencarnação, você vai ter que vir um pouco de carne, talvez até com, mencionado aqui, vários outros problemas, para saldar aquele débito que você cometeu utilizando-se da beleza, tantas outras coisas que falaram prejudiciais, não só ele, mas que o seguem, né, que valorizam ele, essa pessoa, entendeu? Só que foi usado de modo errado, entendeu? Influenciou outras pessoas de modo errado. Então, agora vai ter que vir outro corpo, talvez com alguma deficiência, para poder melhorar daquele erro que ele cometeu, né? Então, esse livro foi formidável nessa parte. Vou comentar rapidamente, que já está dando 1 hora já de estudo. Mas veja bem, a gente sempre imaginou que dor fosse um castigo. Então, são 3 tipos de dor que ele apresenta aqui como ferramenta de evolução. Então, até o animal que não tem raciocínio, até o vegetal que não tem nem os instintos, ele também pode sofrer dor e evoluir com a dor. É uma ferramenta de evolução. Então, a dor não é um castigo nunca, tá? Nós estamos vendo nesse livro. É o assunto final do livro, porque o livro vai terminar na próxima semana. E você comentou das dores, expiação, causada por vida passada. Mas tem também a dor auxílio dessa vida aqui. Então eu estou levando uma vida legal, tranquila, equilibrada. De repente eu começo a pensar só em auxiliar o próximo, em fazer o bem, em ajudar aqui e ali, e esqueço de mim mesmo e acabo me desequilibrando. Então aí eu posso adquirir uma dor
nessa vida aqui. Ou eu estou envolvido numa amizades que vão acabar me levando para um desequilíbrio, para a criminalidade. Eu posso adquirir, porque é coisa dessa vida também, tá? Formidável livro, tá? Então, dor é sempre uma ferramenta de evolução. Beleza. Vamos encerrar, então. Vamos sem César, deu 1 hora já. Então, nesse momento, nós agradecemos. Pai, adquirimos o conhecimento sobre todos os problemas que nos afetam, dívidas essas que cometemos não só nessa, mas que possamos agora também trabalhar cada vez mais para a nossa vida, nos melhorarmos interiormente e termos em mente todos os problemas que possam acontecer se nós abusarmos, de qualquer maneira que seja, benefício do próximo, e esquecendo de nós. Muito boa essa cura, muito bom entendimento. Esperamos que ela possa ter sido alcançada, desencarnados aqui, e que agora possam ser conduzidos, os bons amigos trabalhando nas escolas, nas atividades, para vão ter todo o aporte necessário. E também pedir à equipe espiritual que possa fazer uma limpeza dos nossos ambientes, conduzindo irmãos brincalhões, irmãos esses que não têm nenhum interesse na vida, sejam conduzidos de volta ao seu lugar de vida, para que nossa noite possa ser de respeito ao nosso sono e também de respeito aos nossos estudos que fazemos fora do corpo. E assim, agradecidos demais essa oportunidade, nós encerramos a mais uma reunião sobre a guarda e a perícia. Que assim seja.